Olá, o Parlamento Brasil entrevista hoje o professor Marco Antônio Villa, historiador e youtuber. A gente vai saber com o professor como é que o Brasil chegou a esse ponto das invasões aos três poderes da República, por que não deu certo o golpe e o que fazer para proteger a democracia. Então, professor, o objetivo dessa matéria, eu faço esse programa Parlamento Brasil, que ele traz matérias dos parlamentos, das TVs legislativas de todo o país. Eu busco mostrar as iniciativas legislativas que são interessantes, a importância do trabalho parlamentar, né? As coisas que impactam realmente a vida das pessoas. E não poderia começar o parlamento desse ano sem falar dos ataques à democracia, né? Então, professor, eu tive a ideia de chamá-lo, né, como historiador, uma pessoa que está muito antenada com tudo que está acontecendo, para a gente tentar entender, né, como é que a gente chegou a essa situação de golpe no Brasil, de tentativa de golpe. Exato, perfeito. Eu acho que o foco é esse, está corretíssimo, que foi um momento gravíssimo da democracia brasileira. Eu chamo o dia 8 de janeiro de 2023 do dia da infâmia da história política republicana brasileira. Os acontecimentos do domingo, 8 de janeiro, foram trágicos. E nós temos de lembrar, até uma proposta de criar um memorial, eu a princípio achei estranho quando eu vi a primeira vez a proposta, mas pensando no mesmo dia, quando eu vi a proposta, falei, é corretíssima. Nós temos um ter um memorial para lembrar o momento que os três poderes foram atacados, vandalizados por terroristas, por criminosos, por inimigos da democracia. E isso nós não podemos deixar passar em branco. Temos de lembrar, sim, e ver aquilo que eu sempre mostro, eu estou com ela sempre aqui, né, a importância da Constituição Cidadã, né? Então, quão importante ela é para o Brasil, para nós, né, e para o futuro do nosso país, né? Assim, qual o risco realmente que o Brasil correu nesse dia? Sem exagero, eu falo de duas formas, como historiador e como, em certo momento, testemunha presencial da história. Nós tivemos no século XX brasileiro duas ditaduras. A ditadura do Estado Novo, que foi de 1937 a 1945. Na prática, como diz um antigo historiador, que foi meu professor, já falecido, Edgar Carone, ele diz que escreveu uma vez em uma aula dizendo, olha, o Estado Novo não começa a 10 de novembro de 37, começa em novembro de 35 a repressão violentíssima e a suspensão das garantias constitucionais e após a chamada, entre aspas, intentona comunista de novembro de 35. Portanto, seriam 10 anos em sequência de ditadura. Depois tivemos as 2 décadas de ditadura militar, isso só no pegar o retrato do século XX. Democracia plena mesmo, é a partir da promulgação do que o Dr. Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, chamou de Constituição Cidadã, dia 5 de outubro de 1988. Ali é a data de nascimento do Estado Democrático de Direito, tal qual está aqui no preâmbulo, que eu sempre cito nas minhas participações televisivas, em debates, em escolas, no meu canal no YouTube, em todo lugar, o preâmbulo da Constituição diz, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático. Ou seja, a nação, o povo brasileiro, designou seus representantes, deputados e senadores, para instituir o Estado. Quer dizer, o Estado é produto dos representantes que estão representando, sem ser redundante, a nação brasileira. O que nós assistimos no dia 8 de janeiro foi uma tentativa, ainda bem, fracassada de golpe de Estado, de rasgar a Constituição e de impor uma ditadura. Nós ainda, nas investigações que estão sendo muito bem desenvolvidas, vale destacar, tanto pelo Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, pela Polícia Federal, etc., nós de pouco em pouco, os brasileiros e brasileiras, nós estamos desenhando e recebendo as informações do que ocorreu naquele dia. Evidentemente que aquilo, dia 8 de janeiro, foi um produto histórico de fenômenos históricos anteriores que foram se acumulando, né? E tal qual o momento quando uma barragem rompe
quando chove muito, rompe um lago, rompe uma barragem, foi o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Então, acho que a nossa tarefa, como pesquisadores, como participantes da vida política brasileira, é descobrir os fatos anteriores que levaram à tentativa fracassada de golpe ditatorial no dia 8 de janeiro de 2023. E o senhor imagina por que fracassou? Por que essa tentativa de golpe não deu certo? As instituições funcionaram? Olha, a Constituição passou no teste. As instituições também passaram com muita dificuldade. O que nós assistimos ao vivo e a cores, e não só o Brasil, o mundo assistiu o que ocorreu no dia 8 de janeiro, foi algo assombroso. Eu confesso a vocês que eu escrevi 40 livros, conheço relativamente bem a história do Brasil. Em alguns momentos fui testemunha presencial, lutando pela democracia durante o regime militar. Fui indiciado na Lei de Segurança Nacional quando eu era um jovem estudante, antes de história, fiz economia. Né? Então eu sei o que é um regime repressivo. Eu sei que é não ter liberdade de poder assistir um filme, poder ver um programa na TV, comprar um livro, poder ler um jornal. Isso era tudo censurado. Saber que um amigo seu poderia, no dia seguinte, estar preso, sem mandato judicial, podia desaparecer. Então, o que nós assistimos no dia 8 foi a vitória da liberdade. Então, a vitória da liberdade contra a tirania, da civilização contra a barbárie. Agora, e aí é a minha profissão de historiador, um produto histórico. E do quê? Aí é a questão de nós analisarmos a longa duração, como diria o Fernand Braudel, grande historiador francês, que quando jovem foi até professor aqui na Universidade de São Paulo. Nós tivemos um grande momento de progresso econômico do Brasil entre 1930 e 1980, durante, portanto, 50 anos. Durante 50 anos, nós, o Brasil, fomos o país que mais crescemos no mundo ocidental. Em meio a turbulências políticas, tudo aquilo, mas tivemos um grande crescimento econômico e que se refletiu num grande desenvolvimento cultural. Né? Vamos lembrar a importância que o cinema passa a ter, a literatura, teatro, artes plásticas, e eu estou cometendo certamente várias injustiças da arquitetura, da criação de Brasília. Brasília é a representação do progresso do Brasil, da radicalidade desse progresso, radicalidade no bom sentido da expressão, do crescimento, de olhar para o futuro e falar, nós vamos hoje, que já avançamos muito, ser melhor que ontem, né? E assim sucessivamente, se construir uma capital em 3 anos e meio, como Juscelino Kubitschek fez, num local onde não havia uma cabana, é inacreditável para deslocar pessoas, materiais de construção, todo o projeto, o que mostrava o dinamismo do Brasil. No início dos anos 1980, nós fomos pegos, que no futebol chama de contrapé, como o goleiro é pego no contrapé. Né? A situação econômica começou a ficar complicada, a inflação cresceu muito, os gastos públicos foram cortados, houve a crise da dívida externa, em 1982, que começa no México, atinge o Brasil no próprio ano de 82, o Brasil era o maior devedor do mundo, registre-se, aí a inflação começa a disparar aqui no Brasil, o Brasil tem dificuldades de pagar o serviço da dívida, os juros e amortização da dívida, não consegue, e vai chegar um momento inclusive, que vai acabar suspendendo os pagamentos da dívida. Isso teve efeitos na economia, né? É um momento que paralelamente a isso, há um desgaste enorme do regime militar e há um desejo enorme da população por democracia, eleições diretas e tal. E aí teve a campanha direta já em 84, que foi fracassada no parlamento e vitoriosa nas ruas, porque se a votação da emenda Dantas Oliveira não chegou ao Senado, ficou na Câmara porque faltaram 22 votos, nas ruas aquilo conquistou o povo brasileiro, a necessidade e a vontade de eleger diretamente o presidente. Conseguimos isso e em 1989, após a promulgação, um ano depois, mais ou menos, da promulgação da Carta de 88. Aí tivemos uma sucessão que nós nunca tivemos na história de eleições livres, democráticas, transparentes, como de 1989, 1994, estou falando das presidenciais, 98, etc. Por outro lado, se no campo político nós avançamos muito, né, no campo dos direitos humanos, dos direitos sociais, no campo econômico não. Nós tivemos muitos tropeços. Vamos lembrar que, apesar dos esforços do presidente José Sarney, não foram poucos esforços, vale registrar, os vários planos de estabilização, todos fracassaram. Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2, depois Plano Bresser, Plano Verão, depois no governo Collor, Plano Collor 1, Plano Collor 2, né?
tudo fracassado. Aí veio o governo Itamar Franco, após um impeachment, o primeiro da história do Brasil republicano, né, em 1992, no final do ano de dezembro, do presidente Fernando Collor. Assumiu plenamente o vice-presidente, como presidente de fato, Itamar Franco. E 2 anos depois, em 94, veio o Plano Real, que é uma revolução. Nós saímos de uma inflação de 2.200% ao ano para 4 anos depois, para uma inflação anual de 9%. Ninguém imagina, o mais jovem, o que significa uma inflação anual de 2.200%. É uma loucura, né? É uma loucura. E tudo isso travou o desenvolvimento econômico, né? Nós que crescimos tanto, em certo momento na nossa história. E aí entramos no século XXI e tivemos voos de galinha de crescimento econômico, excetuando o ano de 2010, que o Brasil cresceu 7,5%, né? Mas o ano anterior tinha crescido 0%, na verdade menos 0,2%, né? Houve uma pequena recessão por causa da crise internacional do final de 2008. Ou seja, os sucessivos fracassos econômicos foram deixando as pessoas desestimuladas. Muita gente foi para fora do Brasil, para a Europa, para os Estados Unidos, né? As pessoas deixaram de ter condições de planejar o futuro, porque durante um longo período da nossa história, o futuro era melhor que o presente. Era mais ou menos assim. O pai vivia melhor que o avô, o seu filho vai viver melhor que ele e o seu neto vai viver melhor que o seu filho, né? Ou seja, sempre um progresso, né? Havia sempre um progresso, as pessoas sempre iam viver melhor que no passado recente. Nós acabamos tendo esse Brasil do futuro, para usar uma expressão do Stefan Zweig, isso acabou sempre interrompido. Então, juntou o fracasso econômico, casos de corrupção não devidamente apurados, desestímulo da população em relação à política, a demonização da política tem muito a ver com o processo de radicalização, especialmente da década anterior, do século XXI, né? Até chegarmos a esse momento muito triste, que foi o 8 de janeiro. Então, você tem um processo histórico. Na hora que nós conseguirmos nos recuperar, especialmente economicamente, o Brasil voltar a crescer em média 3%, 4%, um crescimento sustentável, né? A enfrentarmos as questões de desvio de recursos públicos da forma legal, com o devido processo legal, transitado em julgado, em suma, seguindo tudo que determina o ordenamento legal, especialmente a Constituição, eu acho que fatos como o de 8 de janeiro nunca mais se repetirão, mas precisam ser punidos. Os responsáveis, os financiadores, os dirigentes, né? Porque tem de ser um exemplo para os jovens, especialmente. Fala, olha, quem comete atos criminosos, terroristas, de vandalismo e de tentativa de golpe de Estado é punido. É punido porque a força maior nossa é a democracia. Então, a democracia é nossa força maior e o que a gente faz, então, para protegê-la mais, né? Para a gente ter certeza que isso não acontece. Qual o papel da imprensa? Qual o papel da educação? Isso é fundamental. Educação, por exemplo. Eu defendo que cada lar brasileiro tenha um exemplar da Constituição. Cada lar brasileiro tenha um exemplar da Constituição. Aqui estão nossos direitos, os nossos deveres, apesar das 126 emendas à Constituição, de todas elas, desde a Constituição Imperial de 1824 até a Primeira Republicana de 1891, essa é a Constituição mais importante. Ela é um exemplo não só para o Brasil, mas para o mundo, os direitos sociais que são consagrados, o Estado democrático de direito. Todo lar deveria ter uma Constituição. Na escola, especialmente no ensino médio, que antigamente era segundo grau, e na minha época era colegial, então vamos retroagir, se não for uma disciplina, o conteúdo programático da Constituição está, de uma forma ou de outra, ele tem de estar presente em algumas disciplinas. As pessoas têm de conhecer a Constituição, né? Isso é fundamental. Insisto, pode não ser uma disciplina, não é uma aula de direito constitucional, como no curso de direito, não é isso. Mas é uma espécie de manual do cidadão, para ficar mais claro, uma espécie de manual do cidadão. E ele abre e identifica que, bem, está o artigo 231, para falar da questão indígena, que hoje está muito presente. Então, nós temos lá que no artigo 231 diz, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e etc, 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 etc. Então, que tenha as questões fundamentais do cotidiano, da vida econômica, política, social, cultural, né? Que faça esse manual seja uma síntese da Constituição. E essa disciplina, ou
o seu conteúdo programático ser ensinado no ensino médio. Nós precisamos que a Constituição também seja trabalhada nas polícias militares, na formação não só de oficiais, mas como de soldados e cabos. Precisamos da Constituição no ensino das Forças Armadas, no Exército, da Marinha, da Aeronáutica, na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal. Em suma, a questão porque a Constituição é o pilar da sociedade, a gente tem que entender isso. Ela é o pilar da sociedade e ela é marcada pela democracia. E a sociedade civil, por fim, brasileira, precisa se organizar. Nós temos ainda uma sociedade civil muito frágil, né, frente a um país que tem uma história marcada pelo arbítrio. Recorde-se, o Brasil é o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão. Isso não é pouco. Isso ficou presente na sociedade brasileira do século XX, está presente na sociedade brasileira do século XXI. Então, nós temos de enfrentar essas questões do chamado, hoje conhecido como racismo estrutural, temos de discutir as questões dos direitos humanos, das minorias. O Brasil precisa voltar a crescer, ter debates políticos. Política não é o dia 8 de janeiro. Aquilo é terrorismo. Política é você fazer uma pergunta para mim, eu responder, você discordar, eu concordar parte com o que você falou. Política é convivência de contrários no interior da ordem democrática. Isso que é política. A gente saber que tem de ter o adversário de hoje pode ser o aliado de amanhã. Isso é normal. Agora, guerra é outra coisa. Guerra, o outro não é adversário, é inimigo. E com o inimigo não se convive, se elimina. Então, isso não é democracia, isso não é política. Professor, sobre a ideia do ensino da Constituição nas escolas, se eu não me engano, o senador Romário já apresentou um projeto nesse sentido. Eu não sei a quantas anda o projeto. Agora, o senhor sabe que existe no Senado o E-Cidadania, que o senhor pode apresentar uma ideia legislativa, uma sugestão legislativa, e com 20 mil apoios, que é fácil para o senhor obter, essa ideia, essa sugestão vai para a Comissão de Direitos Humanos e, se aprovada, ela passa a tramitar. Fica a dica, hein? Fica a dica, não, olha, o que a sua questão é importantíssima, porque eu acho que nós temos de dar um passo adiante. O que aconteceu dia 8 de janeiro foi uma espécie de sinal amarelo, de que, olha, é um sinal de alerta. Os inimigos da democracia, eles estão aí. Eu sempre brinco, parodiando Marx e Engels, no início do Manifesto Comunista de 1848, parodiando, eu poderia dizer assim, o fantasma do golpismo continua rondando o Brasil. Ou se tentar ser mais próximo dos autores, um fantasma ronda o Brasil. O fantasma do golpismo, dos que têm ódio à democracia, às liberdades democráticas, ao Estado Democrático de Direito. E nós temos de mostrar, e isso que eu tenho insistido também, um dia eu estava no Jornal da Cultura, nós temos de mostrar, especialmente aos mais jovens, que a democracia é o melhor regime. A democracia tem defeitos? Tem. Tem outro regime melhor que a democracia? Não tem. Tem a célebre frase do Winston Churchill, né? Então, nós temos de mostrar que através da democracia nós podemos enfrentar os grandes problemas sociais, por exemplo, mas não só, mas especialmente os problemas sociais do Brasil. Mostrar que ela é mais eficiente. A democracia ouve o cidadão, permite que ele possa participar da política, ele possa falar, participar e escolher livremente os seus representantes. Isso não foi fácil. Escolher livremente os representantes, nós temos 3 décadas e meia só, em mais de 500 anos de história. Portanto, nós estamos aprendendo. A gente tem de lembrar o seguinte, é um processo de aprendizado da democracia. Eu mesmo já voto olha a minha idade, desde 1974. Foi minha primeira eleição. Em 74, tinha o bipartidarismo. Arena e MDB, só tinha 2 partidos políticos e tal. E de lá para cá, eu votei dezenas de vezes. Algumas vezes, eu me arrependi do voto. Eu falei, puxa, não votei certo. Aquela pessoa não era o que eu imaginava. Na próxima eleição, eu não votei naquela pessoa.
ou tem outro. Então, é assim que nós vamos aprendendo com os nossos erros e com nossos acertos. Agora, o voto e nós temos eleições a cada 2 anos. Agora, a gente tem que ser responsável pelo nosso voto. Você não pode, no dia seguinte, esquecer em quem você votou para vereador, especialmente legislativo, deputado estadual, deputado federal e senador. Porque as pessoas lembrem quem votou para prefeito, geralmente governador e presidente, e esquece a importância do legislativo. Sem um legislativo forte, não há democracia. Então, professor, o senhor acha que o Brasil vai esquecer o 8 de janeiro ou pode esquecer? Porque a gente tem a memória um pouco curta, né? Temos, infelizmente, no Brasil. Eu vou lembrar uma frase de um grande jornalista, nascido em São Paulo, passou uma parte da vida no Rio de Janeiro e uma grande parte em Londres, na BBC, o Ivan Lessa. O Ivan Lessa era do Pasquim. Isso influenciou muito a minha geração. Eu era pequenininho, morava nessa época em Santo André, no ABC Paulista. E o Pasquim, para mim, foi uma revolução. Eu tinha lá 13 anos, ia comprar o jornal, que era um semanário, com a maior alegria, né? E o jeito as piadas, os ditos, as entrevistas, tudo aquilo marcou a época. O Ivan Lessa, filho de Orígenes Lessa, um grande escritor que passou a maior parte da vida no Rio de Janeiro, o publicitário também, muitos devem lembrar pelo livro O Feijão e o Sonho. O Ivan Lessa brincava dizendo sempre o seguinte no Pasquim: o Brasil esquece a cada 15 anos o que ocorreu nos últimos 15. Era um otimista. Na verdade, o Brasil esquece a cada 15 dias o que ocorreu nos últimos 15 dias. Né? E essa é a nossa tarefa. A tarefa da sociedade civil organizada, dos poderes constituídos democráticos pela Constituição Cidadã de 88, é lembrar. Lembrar não é uma espécie não é revanchismo. Vamos deixar muito claro. Lembrar é a importância que foi, naquele dia 8 de janeiro, a defesa dos poderes constituídos e do Estado democrático de direito. Então, ter um memorial, achei ótima ideia, como eu disse. É uma ideia muito boa. E nós lembrarmos isso em sessões no Senado, na Câmara, nas assembleias, nas câmaras dos vereadores, lembrar sempre desse fato, realizarmos seminários, né? Publicar, caso seja possível, publicar artigos, ensaios em forma de livro. O próprio Senado Federal tem vou chamar de uma editora, excelente, com grandes publicações de clássicos brasileiros, né? Então, isso está presente. E nós falarmos, olha, teve um dia aqui no Brasil, dia 8 de janeiro, num ano, sabe, em 2023, que tomaram a sede, vândalos e terroristas tomaram a sede dos 3 poderes, as sedes da República, o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Destruíram, roubaram, vandalizaram, né? As cenas são inesquecíveis, tristemente inesquecíveis. A cadeira da presidente do Senado, eu presumo que era a cadeira da presidente Rosa Weber, colocada fora do prédio, jogada e em cima jogado um brasão, o brasão da República. Meu Deus do céu, a destruição de quadros, o que o Di Cavalcanti, por exemplo, o grande pintor modernista brasileiro, né, ter seu quadro lá perfurado a facadas, a destruição até no relógio histórico dado por Luís XIV, a corte portuguesa, que depois veio ao Brasil em 1808, a destruição do patrimônio físico, arrombar, no caso do STF, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes e levar a porta embora, entrar no Congresso Nacional, fazer escorregador, ir na mesa diretora do Senado e da Câmara dos Deputados, destruir o patrimônio público. Aquilo é democracia, aquilo é patriotismo, aquilo é cidadão de bem. Aquilo é banditismo, aquilo é terrorismo, aquilo é vandalismo, são inimigos da democracia, são cultores do totalitarismo. E se é uma coisa que não rima com democracia, é totalitarismo. E não rima, eu sempre tenho ela aqui, com a Constituição de 1988, que mostrou quão importante ela é, inclusive, no dia 8 de janeiro. Não é acidental, por fim, que um exemplar que não era original, era uma cópia da cópia, foi roubado, né? Com as assinaturas dos constituintes, que é o ódio que eles tinham, que não são manifestantes, são vândalos e terroristas, à ordem constitucional, ao Estado democrático de direito. Lembrar sempre. Essa questão da memória é muito interessante, né? Porque a gente tem vivido já desde na história mais recente, desde a época da Lava Jato, do impeachment, situações assim bombásticas a cada semana. Como é que o senhor acha que a história, como é que o senhor acha que esse período vai ser contado na história?
Eu acho que o momento que, desde a redemocratização, o momento mais grave da história política republicana desde a redemocratização. E vai ser visto, vai ser uma espécie de corte, de censura. A partir de dia 8 de janeiro, nós começamos a efetivamente solidificar essa plantinha tão frágil, como dizia Otávio Mangabeira, célebre, já falecido há tanto tempo, ministro, deputado, etc, etc, né? Essa plantinha tão frágil que é a democracia, né? Nós ajudamos, defendendo a democracia no dia 8 de janeiro, a enraizar a árvore da liberdade, a árvore da democracia, e que é tarefa, e esse pomar que nós temos de construir outras árvores da liberdade, plantar e outras árvores da democracia, esse grande pomar é a Constituição. Então é a nossa tarefa, a gente não desanima, sabemos da importância da democracia, porque sem ela nós não vamos enfrentar os graves problemas nacionais, econômicos, sociais, culturais, políticos, étnicos, etc, etc, etc. A democracia é o único instrumento. E o livre funcionamento dos poderes. E saber que o legislativo, que muitas vezes é depreciado, tem uma grande importância no processo de fortalecimento da democracia, né? Conhecer um pouco mais o legislativo, conhecer como é que funciona o Senado. Não faltam instrumentos para isso. Na TV, né? Temos a TV Senado, temos a Rádio Senado, na internet, acompanhar o seu senador, o que ele está fazendo, é fácil. Você entra no gabinete e vê os projetos que ele apresentou, quais as comissões, você faz sugestões e assim por diante. Nós temos de nos sentir corresponsáveis pelo funcionamento do Congresso Nacional e com isso nós estamos ajudando a quem nos assiste, a nós próprios e principalmente colaborando com a democracia e com o Brasil. Tá certo, professor. Muito obrigada pela entrevista, viu? E parabenizo pelo seu trabalho. Poxa vida, muito obrigado. Aproveito para você dar uma espiadinha no YouTube. Eu tenho lá o meu canal no YouTube. Olhei tudo já. E agora, desde a semana passada, muito cedinho, eu estou no CNN Novo Dia, das 7h10 da manhã às 9h30, e acordar às 5 horas da manhã não é fácil. Não é. Mas vou lá com muito prazer, estou participando também, relativamente perto aqui de casa, e também com os colegas, que é uma experiência também diferente. Eu acho que é importante todos os espaços no campo da comunicação, especialmente a comunicação de massa, nós temos de estar ali defendendo sempre os nossos princípios, que são os princípios democráticos. Então, muito obrigado, estou à disposição. Obrigada, professor. Tchau. Tchau, então. Até mais, até a próxima. Obrigada. Obrigado.